Certinho? Gente, boa noite. Bom, meu nome é Sabrina de novo, sou defensora em Osasco. A gente teve o primeiro encontro agora nessa quarta e a gente vai falar de processo coletivo, vai continuar a falar de processo coletivo, né? Já falamos na quarta-feira e aí eu disse para vocês que a gente vai dividir, né? Ainda tem um pouquinho, hoje é a última aula que eu vou dar e depois vai vir um defensor chamado Júlio que a gente combinou para ele complementar essa parte, tá? Então eu acho que vai dar para vocês terem a compreensão dos institutos mais importantes do processo coletivo. Acho que vocês tendo essa compreensão, depois é importante complementar com um pouco do manual, mas eu acho que vocês, compreendendo essa dinâmica da legitimação e principalmente da coisa julgada que a gente vai ver hoje, eu acho que vocês vão estar compreendendo bem a dinâmica do processo coletivo, tá? Então, olha só, na primeira aula a gente falou de como surgiu o processo coletivo, quais as razões, né, que estavam por trás do processo coletivo, que impulsionaram uma legislação, né, o microsistema processual coletivo, as mudanças aí tanto na Constituição como nas mudanças sociológicas mesmo, na própria sociedade, né? Então havia um anseio social para um instrumento processual mais adequado do que aquele que estava no Código de 73, tá? Falamos também um pouco da relação do processo coletivo com acesso à justiça, né, a importância. Quem já havia falado isso era Mauro Capelletti na década de 70, quando ele fez aquele estudo empírico, né, em diversos países para estudar quais eram os verdadeiros obstáculos ao acesso à justiça, e ele concluiu então que havia três ondas renovatórias, sendo que a segunda delas era a necessidade de se dar acesso à justiça aos direitos difusos. Tudo isso relembrando, né? E depois a gente classificou o que para a gente entender o conceito de cada direito coletivo lato sensu. Então a gente deu o conceito do direito difuso, o direito coletivo estrito sensu e os direitos individuais homogêneos, né? A gente falou um pouco os exemplos e eu disse para vocês que é muito difícil, às vezes é difícil mesmo a gente ler uma CP e falar, classificar, como a gente discutiu, não necessariamente eu estou fazendo uma CP e eu preciso classificar, mas é importante a gente ter essa compreensão, principalmente no cuidado para elaborar o pedido na hora de fazer ação civil pública. É isso que eu falei para vocês, para a gente fazer um pedido realmente efetivo, né? O processo coletivo, ele tem que dar acesso à justiça, ele tem que ser efetivo, né? O processo coletivo não pode demorar 10 anos para ter resultados, né? Ele tem que realmente ser um instrumento muito melhor do que o processo individual para ser utilizado, porque senão não tem razão de usar o processo coletivo. A gente pega e continua usando o nosso processo tradicional. Tá? Vamos entrar hoje em umas questões um pouco mais técnicas, né? Vamos falar da competência. A competência no processo coletivo, ele é diferente da competência do processo individual. Então, a primeira norma está lá no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347. A gente falou bastante dessa lei na primeira aula. Então, artigo 2º da Lei 7347. Lá diz o seguinte: as ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar ou julgar a causa. Tá? Então o artigo 2º, ele dá um norte para a gente sobre o local onde deve ser a competência do processo coletivo. O local onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, né? Esse critério, gente, é bem diferente, né? Não há esse critério se a gente for ver no Código de Processo Civil. Então aqui ele é diferente. A competência é um dos institutos que é diferente do processo individual. Aqui a gente chama isso de critério do resultado. Do resultado porque é justamente onde produziu o dano, onde produziu ou deva produzir o dano, tá? Então o resultado justamente porque produziu o dano naquele local. Nós estamos falando sobre a competência no processo coletivo. Eu disse para vocês que a competência aqui é um critério diferente do Código de Processo Civil. Aqui a gente chama de critério do resultado, porque é onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, né? Então é bem simples, né? Poluição de um rio aconteceu ontem, aonde? No rio
Paraibuna do Sul, que é Jacareí, lá, bom, o rio que passa lá em Jacareí, esqueci o nome do rio. Se a contaminação ocorreu em Jacareí, onde ocorreu o dano, Jacareí, então a ação deve ser na comarca de Jacareí. Tá? Então, é um dano ambiental na comarca de Mariana, Minas Gerais, ali em razão dos danos causados pela Samarco. Então, é Mariana porque ali é o critério do resultado. É bem simples. Né? E o artigo 2º vem dizendo: cujo juízo tem competência funcional para julgar a causa. Né? Vocês estudam lá no Código de Processo Civil o que seria competência funcional. Competência funcional é a divisão de atribuições do órgão julgador no processo. Né? Você qualifica a competência funcional de acordo com a divisão de atribuições exercidas pelo juiz em um mesmo processo. Por exemplo, juízo do conhecimento e juízo da execução. Né? Então, essa é a competência funcional. O juízo do conhecimento, o juízo da execução, regra geral, é o mesmo juízo do conhecimento, porque eles têm competência funcional. Né? E a gente aprende também lá no Código de Processo Civil que quando a gente fala que a competência é funcional, ela é absoluta. Competência absoluta é aquela que o juiz deve reconhecer de ofício. Porque se não reconhecer, pode até ter nulidade no julgado. Então é aquela que pode ser reconhecida de ofício e ela é improrrogável. É a competência funcional. Ela é absoluta, improrrogável e por isso mesmo, por ser de ordem pública, o juiz pode conhecê-la de ofício. Na verdade, a lei da ação civil pública, como a gente falou, é uma lei muito antiga, ela é de 85, né? Então eu disse para vocês, assim como a lei da ação popular, que é de 65, que às vezes os termos técnicos não são tão bons, né? Não são tão adaptados, né? Então a doutrina, por exemplo, critica bastante o termo de competência funcional que está lá nesse artigo 2º, né? Porque a doutrina diz o seguinte: hoje, antes havia uma necessidade de você explicar que a competência territorial é absoluta. Porque a gente sempre aprende, né? Competência territorial é relativa, né? Pode ser prorrogada, salvo nos casos excepcionais que o Código de Processo Civil diz que não é. Então antes eles inventavam os termos técnicos para justificar a razão de uma competência territorial ser absoluta. Então veja, nesse caso a competência é territorial, onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, mas é absoluta, né? Não tem problema nenhum. Então os doutrinadores, vocês vão criticar, esse termo funcional, né? Não é bem uma classificação funcional. O que os doutrinadores dizem é que o que a lei quis dizer é que a competência é absoluta, territorial, mas absoluta, o que não há problema nenhum. Se o legislador assim falar que a competência territorial é absoluta, não tem problema nenhum. Você não precisa mascarar ela dizendo que é funcional. Mas como eu disse, os termos, às vezes, das leis de processo coletivo, como são muito antigas, elas acabam não sendo muito atualizadas. Tá? Importante vocês saberem que a competência no processo coletivo é pelo critério do resultado, onde ocorreu o dano. A competência é territorial e é absoluta. Né? Essa é a grande distinção do processo coletivo. Tá? Além desse artigo 2º, tem o artigo 209 do ECA, que trata também sobre a competência para o processo coletivo. Artigo 209 do ECA. Trata também sobre competência de violação de direitos coletivos da criança e do adolescente, né? Nós estamos falando do ECA, né? Que traz também um critério territorial e absoluto. O artigo 209 fala: é competente o foro do local onde ocorrer ou deva ocorrer a ação ou omissão. Então veja aqui que o critério não é do resultado, é da ação ou da omissão, onde deva ocorrer a ação ou a omissão.
Esse é o critério do ECA e dos direitos coletivos do ECA, né? O processo coletivo, você tem algumas regras específicas em alguns diplomas processuais, por isso que é importante saber quando você vai ajuizar uma CP, se for, por exemplo, a violação de direitos coletivos da criança ou do adolescente, você tem que ir lá no ECA buscar algumas previsões específicas. E essas são as pegadinhas do concurso que vocês têm que dar uma olhada, né? Então, se for violação de direitos difusos ou coletivos da criança e do adolescente, direitos da criança e do adolescente, é o artigo 209 do ECA, então não é o critério do resultado, é onde deva ocorrer ação ou omissão. E lá diz, cujo juízo terá competência absoluta. No ECA, ele já não fala mais em competência funcional, porque já é uma lei, né, de 90, uma lei um pouquinho mais atualizada, né? O Estatuto do Idoso, no artigo 80, também traz um outro critério. Artigo 80 do Estatuto do Idoso traz um outro critério que não do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Lá fala que as ações devem ser propostas no domicílio do idoso. Então veja que também é territorial. O critério é diferente, mas a natureza é territorial. Aí o próprio dispositivo diz, cujo juízo terá competência absoluta. Então também, no ECA, no Estatuto do Idoso, a competência é territorial, mas absoluta, não tem problema nenhum. Né? Se o legislador assim estabelecer, não tem problema nenhum. E, gente, por que é absoluta? Né? Por que o artigo 2º da Lei da 7347 diz que é absoluta? Por que do ECA é absoluta? Por que o artigo 80 do Estatuto do Idoso diz que ela é absoluta? Né? Porque existe um interesse público de que o critério, de que a ação seja efetivamente proposta naquele local. Quando há um interesse público por trás, a lei retira a possibilidade de ser prorrogável. A lei diz, tem que ser aqui, sob pena de nulidade do julgado. Então, por exemplo, imagina uma ação de um dano ocorrido em Mariana, que alguém propõe lá em Ouro Preto, né? Não tem nada a ver, né? Existe uma razão pública, um interesse público de que a ação corra em Mariana. Por quê? Porque o juiz está perto das provas. Porque o juiz está mais sensível ao dano, né? Mas fato é que o artigo 2º, a gente comentou na primeira aula, que a Lei da Ação Civil Pública, ela é de 85, mas ela trouxe muitas lacunas, né? Ela é uma das leis mais importantes, mas ela tinha muita lacuna. E o que fizeram então os legisladores? Foi aprovar parte processual do Código de Defesa do Consumidor, como a gente já falou na aula passada, para complementar. Tanto que a gente diz que o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública diz para interpretar complementarmente com o CDC. Uma lei fala para complementar junto com a outra. A Lei da Ação Civil Pública falou, olha, esses dispositivos você aplica de forma complementar ao CDC. E o CDC, no artigo 90, fala, tem que interpretar de forma complementar com a Lei da Ação Civil Pública. E aí que a gente tem o microsistema processual coletivo, como a gente já falou na aula passada. Então, a Lei da Ação Civil Pública, ela trouxe o artigo 2º, mas o artigo 2º, né, ele não resolvia muita coisa. Se a gente tem um dano em Mariana, só em Mariana, ninguém vai discutir que a ação é lá, né? Mas se a gente tiver um dano em 5, 10 municípios, 10 comarcas, né? Esse era o problema. E se a gente tiver um dano no estado de São Paulo inteiro? Se a gente tiver um dano no estado, nas regiões Sul e Nordeste, né? Essa é a questão. Então, o artigo 2º não traz muita solução. Então, vem o Código de Defesa do Consumidor no artigo 93 para tentar complementar o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. É o artigo 93 do CDC. Vou pegar ela aqui.
Para concluir o artigo 83. Ressalvada a competência da Justiça Federal. Isso é importante, gente, porque assim, se eu tiver um dano nacional, né, não sei, uma violação à política pública de saúde feita pelo Ministério da Saúde, um dano nacional, porque todos os estados, todos os brasileiros vão ser afetados com essa política de saúde em razão de uma portaria editada, por exemplo, pelo Ministério da Saúde. Isso é um dano nacional. Isso faz com que a competência seja da Justiça Federal? Não necessariamente, né? O dano ser, bom, nesse caso sim, porque a REV seria a União, né? Mas o fato é o seguinte, não por ser um dano, vamos pensar no dano de uma empresa que tenha atingido a região sul, sudeste, e né, um derramamento tóxico que tenha atingido grande parte das regiões do Brasil, isso não necessariamente desloca a competência para a Justiça Federal. Então, no processo coletivo vai ser a mesma coisa que vocês fazem no processo individual. Onde que está no nosso ordenamento jurídico as regras da competência federal? Constituição Federal, artigo 109. Então, antes de eu entrar, eu falo assim, gente, essa ação vai ser na Justiça Estadual, Federal, eu tenho que ler o artigo 109. Né? Lá é que está. Se você for propor uma ação individual ou coletiva, você vai falar, a gente sabe que a competência da Justiça Federal tem as justiças especiais, né? E tem a Justiça Federal. A estadual é sempre subsidiária, né? Se não encaixar nenhuma delas, então é estadual. Então eu tenho que ler o artigo 109 para perguntar, para dizer se tem interesse da União ou não. Né? Se não tiver no artigo 109, subsidiariamente vai para a Justiça Estadual. Então é importante isso, porque às vezes tem uma pegadinha na prova. Houve aí um derramamento de não sei o quê, e pegou grande parte do Brasil, isso desloca para a Justiça Federal. Não necessariamente. Se não tiver enquadrado ali no artigo 109, não tem que falar, por mais que tenha atingido grande parte do Brasil. Tá bom? Mas aí continua o dispositivo. Então, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para julgar a causa à justiça local. 2 pontos. Inciso 1º. No foro do local onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, quando de âmbito local. Inciso 2º. No foro da capital do Estado ou do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional. Gente, ele não explica nada também. Né? Então é o seguinte, ele fala, olha, o que o artigo 93 fala é o seguinte, tem vários tipos de dano, o dano local, regional e nacional. Né? Então é isso que ele vem dar, só que ele não explica. Tudo bem, mas o que é dano local? O que é dano regional e o que é dano nacional? Se o dispositivo não dá, não me adianta muita coisa. Né? Bom, de qualquer forma, o artigo 93, ele complementa o artigo 2º, ele não é contrário. Ele diz que é competente o foro do local do critério do resultado, onde ocorreu ou deve ocorrer o dano. Tá? Então, o artigo 93, o artigo 2º e o artigo 93, de fato, são complementares. Então, ele reafirma o critério do resultado. E ele cria, então, esses 3 conceitos sem conceituar. São conceitos jurídicos indeterminados que a gente chama, né? Conceitos jurídicos indeterminados é quando o legislador dá um conceito muito aberto, a gente tem muito isso na nossa Constituição, né? Direito à moradia. Direito à moradia é um conceito jurídico indeterminado. Né? O legislador, seja na Constituição, seja na hora da redação de uma legislação, ele dá um conceito aberto, né? Bem amplo, para que o intérprete, à luz do caso concreto, consiga dizer efetivamente o que quer dizer aquele conceito. Isso é o conceito jurídico indeterminado que a gente usa bastante no direito administrativo. Né? Então, gente, esse dano local, regional e nacional cabe ao juiz, à luz do caso concreto, solucionar. E é isso que tem feito, né? A jurisprudência tem tentado solucionar esses casos. Bom, então, primeiro, vamos tentar entender como a jurisprudência, como os juízes estão interpretando. Primeiro, o inciso 1º do artigo 93 fala dano local. Então, ele fala dano local no foro do lugar onde ocorreu ou deve ocorrer o dano. Bom, se ocorreu em Mariana, o dano só em Mariana é Mariana, né? Mas vamos pensar, e se ocorreu em Valinhos, Vinhedo, Campinas e
Louveira, né? Onde será? Isso é um dano local ou regional, né? Existe muita controvérsia em relação a isso, mas o que tem se interpretado majoritariamente na doutrina e na jurisprudência é que o fato de atingir mais que uma comarca, 2, 3 ou 4, isso não faz que o dano seja regional, ele continua sendo local, né? Bom, o que eu faço? Tem entendido então a jurisprudência que o dano continua sendo local, você aplica o artigo 93, inciso 1º, e as comarcas atingidas vão ser competentes de forma concorrente para o ajuizamento da ação. Isso quer dizer que eu posso entrar com a ação ou em Campinas, ou em Valinhos, ou em Vinhedo, ou em Louveira. Não tem problema. O importante é que a comarca esteja envolvida, tenha aí o critério do resultado, esteja envolvida no critério do resultado. Tá? Então, ainda que tenha atingido mais de uma comarca, 2, 3, 4, a jurisprudência não tem entendido isso como dano regional, e sim como dano local. Entende como competente qualquer uma das comarcas envolvidas. O artigo 93, segundo, diz o seguinte: se o dano for regional, é competente a capital do Estado. E por isso que a jurisprudência não interpreta quando é Valinhos, Vinhedo, porque senão a gente ia ter que deslocar para São Paulo, capital. Qual a razão, né, de um dano acontecido lá no interior, de cidades aí muito próximas uma da outra? Qual a razão de um juiz da capital julgar um dano aí urbanístico, um dano ambiental que tem acontecido lá? Ele não vai estar perto das provas, da perícia, da testemunha, não vai estar sensibilizado com o dano, nada, né? Por isso que a doutrina não interpreta de forma ampla o dano regional, interpreta de forma restrita, né? Porque senão tem que deslocar para a capital do Estado, né? Então tem se interpretado que o dano regional ele só se enquadra no dano regional quando ele abranger grande parte do Estado. Então abrangeu grande parte do Estado de São Paulo, aí tudo bem, vai para a capital do Estado de São Paulo, vai para São Paulo, vai para a comarca da capital. Então, por exemplo, houve uma pergunta de um concurso da Defensoria, né? A Secretaria Estadual violou alguma das normas de concessão de próteses e órteses. A partir do momento que isso é emitido da Secretaria Estadual de Saúde, atinge toda a política estadual de São Paulo. Então aí existe um dano regional, porque o dano, aí o interesse é de todo o Estado. E aí a lógica de se propor na capital do Estado, né? Isso aconteceu no caso concreto, eu até trabalhava na capital, o examinador, na verdade, ele fez uma ação, ele era de Taubaté, e recebeu várias reclamações, as pessoas aí, eu não lembro exatamente, mas era algum problema de restrição de órteses, de fornecimento de órteses e próteses da Secretaria Estadual de Saúde. E aí ele era de Taubaté, ele fez a ação, eu lembro que eu trabalhava na capital, ele mandou para a gente propor a ação, porque aí ele era um dano regional e tinha que ser proposto no foro da capital, tá? Se ele propusesse, por exemplo, em Taubaté, o juiz ia dizer: eu sou incompetente de forma absoluta, e ia remeter para a capital do Estado, tá? Bom, e tem-se entendido também que o dano nacional, regra geral, abrange grande parte da extensão territorial do Brasil. Quando o dano for nacional, a competência é de qualquer um da capital dos estados envolvidos ou do Distrito Federal. Tá? Então lembra, a gente falou que quando o dano for regional é da capital do estado envolvido. Quando o dano for nacional, é a capital de qualquer um dos estados envolvidos ou o Distrito Federal. Então o autor pode escolher.
o STJ já diz que a competência é concorrente. Então, de fato, o autor pode escolher. Abrangeu aí São Paulo, Minas Gerais, Bahia. O autor pode ou ajuizar na capital do estado de São Paulo, ou no estado de Minas Gerais, ou em BH, ou em Salvador. Ele pode escolher, e se ele quiser abranger, for de fato nacional, no Distrito Federal. Então, ele escolhe a competência concorrente e o autor, então, pode escolher. Tá? Gente, que a lei não dá esse critério. A lei não fala, mesmo assim, mesmo a gente dando esses parâmetros, mesmo a jurisprudência dando esses parâmetros, aí não consegue falar, mas tudo bem, se for 5 comarcas, e se for 5 estados, 3 estados, tudo isso é sempre analisado à luz do caso concreto. Tá? O que os doutrinadores têm dito é que quando a gente vai interpretar a competência no processo coletivo, a gente tem que usar um princípio, que é o princípio da competência adequada. Mas Fred Didier fala isso, eu acho bastante razoável. O princípio da competência adequada é quando você prestigia ao máximo os juízos das comarcas envolvidas. É prestigiar ao máximo o juízo das comarcas envolvidas. Né? Então pensa, por exemplo, um dano que tenha ocorrido no norte de Minas, várias cidades no norte de Minas, né? Qual a razão de você interpretar aquilo como um dano regional e deslocar para BH, que às vezes o juiz de lá não tem nem noção do que está acontecendo no norte de Minas, né? Então é isso que eu falo, bom, pelo princípio da competência adequada, deve-se interpretar isso como um dano local, ainda que sejam inúmeras, 10, 15 comarcas envolvidas, para que se prestigie o juízo de uma das comarcas que, de fato, onde tem ocorrido o dano, onde, de fato, o juiz está perto das testemunhas, das provas, que está sensível aos danos. Né? Eu acho que é um princípio importante que vocês devem ter sempre em mente aí para interpretar esses conceitos jurídicos indeterminados. Então, isso é a competência. Professora, só uma pergunta. Pode ser várias comarcas envolvidas. Se eu tenho 10, começa uma ação em cada uma dessas 10. Não tem uma hora que reúne? Então, tem que tomar cuidado, que a gente vai falar até agora, da litispendência. Né? Quando a gente diz que a competência é concorrente, não é que você pode usar, na verdade, até depois a gente vai ver isso. Mas o certo é que eu, como autora da ação, como defensora, como promotora, como, por exemplo, presidente de uma associação que eu vou entrar com uma ação, eu vou escolher. O que eu não posso é entrar com uma em cada um. Não mas digo assim, outros que entrem lá. Então, se a gente vai ver, se eu entro, defensora, a gente vai falar da litispendência, mas vamos adiantar por esse exemplo. Entro com uma ação em que a causa de pedir e o pedido seja idêntico da outra, isso é litispendência. Mesmo que o autor da outra chame Ministério Público. Isso que eu falo, isso é MPV. Mesmo que chegue. Aí é uma ação só. Se tiver identidade ou continência, né, da causa de pedir e do pedido, isso é litispendência. Por mais que o autor não seja o mesmo. Nesse caso, aí é uma tradição. Nós vamos falar, vamos de consórcio, que vocês estão adiantando um pouquinho. Mas é bom que vocês já entenderam o caso. A gente vai falar de litisconsórcio, a gente já fala de litispendência. Vamos falar um pouquinho de litisconsórcio, né? Até o colega perguntou da outra vez. É possível litisconsórcio em processo coletivo? Sim. Em relação só aos colegitimados. Então, lembra, a gente falou da legitimação lá no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. A legitimação está lá, não pode qualquer indivíduo entrar com uma ação civil pública. Então, tem que analisar os autores do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública ou do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Esses colegitimados podem atuar em litisconsórcio. Então, por exemplo, se a defensoria e se uma associação quiserem ajuizar uma ação conjunta, podem, porque os dois são colegitimados. Se o MP e a defensoria quiserem entrar com uma ação, pode, porque os dois estão lá no artigo 5º. Tá? Numa única ação? Numa única ação, a gente faz isso às vezes. Justamente porque, às vezes, a gente tem conhecimento.
Isso não é tão comum, assim, essas mãos dadas, não, mas pode acontecer. De vez em quando o pessoalzinho acho que dá uma chacoalhada nos lá aqui. Vamos preparação junta. Exato. Não, eu acho que às vezes vem que a gente está com as provas na mão, vai entrar, vem aqui. A Ana era de saúde e tudo mais, ela tinha umas provas, eu tinha outras. Eu falei, vamos fazer junto, a gente fez. Mas o que a gente fazia muito lá no núcleo de habitação era entrar junto com a associação. Né? Isso eu acho bacana, porque eu sempre acho que a associação tem que entrar sozinha, né? Eu gosto de prestigiar a associação, mas às vezes elas não queriam, né? E justamente porque a gente falou da associação da aula passada, lembra que o poder público está sempre questionando, exigindo a autorização, relação de associados, né? Então às vezes a gente propõe junto justamente para não haver esse problema, né? Então é possível, os dois entram juntos, isso aí não há problema nenhum. Também é possível, por exemplo, eu estou lá no meu procedimento administrativo, né, investigando lá se eu vou entrar com uma ação civil pública ou não. Aí fico sabendo que o Ministério Público entrou com uma ação exatamente que eu ia entrar, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. Eu posso me habilitar como assistente litisconsorcial, né? Falou, eu também estou investigando isso, né? Eu tenho interesse nisso também, a Defensoria tem pertinência temática nesse caso que vocês estão investigando, então pede habilitação como assistente litisconsorcial. Assistente litisconsorcial porque podia ser autor, né, da ação. Eu só não fui porque o Ministério Público entrou depois, né? Assistente litisconsorcial, né? Veja, gente, o que não pode é litisconsórcio com pessoas físicas, salvo em duas hipóteses, né? Por quê? Porque a pessoa física não é legitimada à ação civil pública, lembra? Só a ação popular. Na verdade, é o cidadão que é legitimado à ação popular. Na lei da ação civil pública, não. Cidadão, pessoa física, não pode propor ação civil pública. Então, a regra é que ela também não pode se habilitar como litisconsórcio, como litisconsorte. Ela não podia ser autor da ação, não pode ser litisconsorte, né? Salvo duas exceções que a doutrina tende a dizer. No caso de direitos individuais homogêneos, porque aí a gente está discutindo de direito individual, como a gente falou bastante na aula passada. Salvo quando aquela ação civil pública poderia ter o mesmo objeto que uma ação popular. Gente, a ação civil pública, ela tem um espectro maior do que a ação popular. A ação popular versa só sobre direitos difusos. A ação popular é mais reduzida, é direitos difusos e não é qualquer direito difuso. É só moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio público, histórico e cultural. Então veja só, a ação popular, repetindo, a ação popular ela é bem mais reduzida que a CP. A CP ela tem um objeto muito maior, né? A CP pode discutir direito do consumidor, estatuto da criança e do adolescente, várias coisas, né? A ação popular não, é só direito difuso, e do direito difuso só essas modalidades que eu disse para vocês. Então eu não posso discutir, por exemplo, numa ação popular, direito do consumidor. O cidadão não pode fazer isso. Tá? Então, por isso que a gente fala que a ação popular ela cabe no objeto da CP, que é a CP muito maior. Então, pode ser, por exemplo, que um defensor entre com uma ação de direitos difusos que versa sobre, por exemplo, o meio ambiente, em que um cidadão poderia ter entrado numa ação popular, né? E aí dá litispendência, né? Porque é o mesmo
É a mesma causa de pedir o mesmo pedido. Então, nesse caso, a doutrina tem entendido que, nesse caso, o cidadão pode se habilitar como... ou entrar com litisconsórcio ou se habilitar como assistente litisconsorcial, né? De qualquer forma, gente, imagina uma ação de meio ambiente, sei lá, se 100 indivíduos querem se habilitar numa CP, né? O juiz tem que dar, fala, não, já tenho a defensoria, já tenho MP, então o juiz tem que dar uma controlada aí, mesmo no caso dos direitos individuais homogêneos, né? Tem que dar uma controlada, senão fica impossível, né? Mas, de qualquer forma, em tese pode, né? Em tese pode. Só para a gente ver, o litisconsórcio nos direitos individuais homogêneos, a gente sabe que pode, pelo artigo 94 do CDC, a gente falou do artigo 94 na aula passada, quando foi falado do princípio da publicidade. O artigo 94, lembra? Prevê a publicação aí da publicidade para que, ele diz, para que os interessados possam intervir como litisconsortes, né? Então a gente conclui desse artigo 94 que é possível, né, os colegitimados ou até as pessoas físicas se habilitarem na ação coletiva. Só que veja, gente, então olha o que eu disse para vocês, é possível uma pessoa física se habilitar como litisconsórcio numa ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos. Agora, não é muito... Poder pode, mas não é muito inteligente. Sabe por quê? Pelo que diz o artigo 103, parágrafo 2º do CDC. Olha o que diz o artigo 103, parágrafo 2º do CDC. Nas hipóteses do inciso 3º, ou seja, está se referindo aos direitos individuais homogêneos, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. Então, a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre coisa julgada no processo coletivo. Mas a regra, gente, é que processo coletivo não traz prejuízo para a esfera individual. Vamos relembrar aquele ônibus, lembra? Do litoral, que voltava do litoral, bateu ali e causou vários acidentes às vítimas do evento. A Defensoria entra com uma ação pedindo dano moral e material, né, para aquelas vítimas do evento. Direitos individuais homogêneos, porque a gente já falou, eu consigo fracionar o dano, né? É o meu dano. Se eu fui vítima, é o meu dano material, é o meu dano moral. Eu consigo fracionar direitos individuais homogêneos porque tem origem comum. Acidente do ônibus. Aí eu falo, nossa, quero muito entrar nessa ação, vou me habilitar como litisconsorte. Posso? Pode, porque é direito individual homogêneo. Mas o artigo 103 fala o seguinte: quem se habilitar como litisconsorte fica vinculado pelo resultado positivo ou negativo. E a regra no processo coletivo é que, se a Defensoria Pública perder essa ação, eu, vítima do evento, posso propor uma nova ação individual sobre o mesmo caso, sobre o mesmo evento. Então, o processo coletivo, ele nunca vem para prejudicar a esfera individual. Nunca. E a prescrição? Não, dentro da prescrição. Mas aí se demora que... Entende-se que suspende a prescrição. Enquanto ocorrer o processo coletivo, entende-se que suspende a prescrição. Né? Então veja, se você se habilitar como litisconsorte, é o único jeito, a gente fala, é o único jeito de você se prejudicar no processo coletivo é você se habilitar como litisconsorte. Se não, é só você esperar. Deu errado no processo coletivo? Se você quiser, tenta no processo individual. Então, é o único jeito de você se dar mal no processo coletivo é se você se habilitar como litisconsorte. Né? É a única hipótese em que a gente fala que a coisa julgada é pró et contra. Ou seja, ela forma a coisa julgada, seja resultado positivo ou seja negativo. Agora vamos falar de litispendência. Gente, o que é
é litispendência? É o mesmo conceito, né, que a gente tem do processo individual. É a tríplice identidade entre os elementos da ação, né? Partes, causa de pedir e pedido. Se eu tenho essa tríplice identidade entre os elementos da ação, eu tenho litispendência. Só que no caso do processo coletivo, o elemento partes, ele é analisado um pouquinho diferente do processo individual. Aqui, o que me preocupa não é a individualização institucional, se chama defensoria, se chama MP, mas sim a condição jurídica daquele órgão ou daquele ente que ajuiza a ação. Né? Ou seja, se eu entro com uma ação com os mesmos elementos objetivos, causa de pedir ou pedido, uma ação é proposta pela Defensoria e outra ação é proposta pelo Ministério Público, nesse caso, as partes são consideradas idênticas. Por quê? Porque a condição dos dois órgãos públicos frente ao direito material é o mesmo. Eles, na verdade, tanto Defensoria como MP, são substitutos processuais de uma coletividade. Quem materialmente está no polo ativo é uma coletividade e não a Defensoria. A Defensoria é simplesmente um órgão que está ali representando, né? Que a gente fala, na verdade, tecnicamente, que está ali substituindo a coletividade, né? A maioria da doutrina entende que é substituição processual, né? Legitimação extraordinária por substituição processual. Então veja, nesse caso, há tríplice identidade, porque quem está materialmente no polo ativo é uma coletividade. Né? Se ela está sendo substituída pela MP para a Defensoria, tanto faz. Então, se de repente a gente fala, opa, tem uma mesma ação sobre aquele mesmo dano urbanístico, uma proposta pela MP, outra pela Defensoria, vai ter litispendência. Vai ter litispendência. A questão, gente, e mesma coisa, se tiver procedimentos diversos, mas com o mesmo pedido e mesma causa de pedir, também tem litispendência. Então, por exemplo, uma ação popular que versa sobre meio ambiente e uma ação civil pública que tem a causa de pedir e o pedido igualzinho, também tem litispendência. Um é o cidadão e o outro é a defensoria, mas quem na verdade materialmente está no polo ativo é a coletividade. Então vai haver litispendência nesse caso. Então, ainda que sejam procedimentos diversos, não tem problema nenhum. Os elementos da ação não são alterados pelo procedimento. Não? Só que aí vem a controvérsia. Tudo bem, uma vez identificada a litispendência, o que a gente faz? Né? O que a gente faz quando a gente tem uma litispendência no processo individual? Extingue sem julgamento de mérito, aquela que não é preventa, não é isso? Né? Então, parte da doutrina vai dizer, olha, se vocês virem aí no processo coletivo uma ação que tem litispendência em relação a outra, aquela que não é preventa deve ser extinta sem julgamento de mérito. Isso é parte da doutrina, fala isso. Já a outra parte da doutrina fala reúne para julgamento conjunto, né? Que geralmente é aplicado pelo STJ. Ao invés de distinguir a ação da defensoria, que propôs por último, que não é preventa, reúne para julgamento conjunto. O que ele vai dizer, a defensoria depois pode se habilitar como assistente litisconsorcial mesmo, né? Se extinguir, a defensoria imediatamente vai se pedir para se habilitar como assistente litisconsorcial. Então reúne para julgamento conjunto. Agora veja, tem que ter julgamento conjunto aí, né? Elas têm que andar iguaizinhas, né? Juntinhas, porque não pode uma ter uma decisão e outra. A decisão deve ser igual para ambas, né?
Artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. As ações coletivas não ensejam litispendência para as ações individuais. Então não tem, né, não dá para falar que tem litispendência entre ação coletiva e ação individual. O artigo 104 ele é claro em relação a isso. Não tem. E, gente, nem precisava o artigo 104 falar, né? Se a gente for pensar na causa de pedido e no pedido, não tem como uma ação coletiva ter a mesma causa de pedido e pedido que uma ação individual. Um pede para uma coletividade, outro pede para uma pessoinha. Então, não tem como, né? Então, assim, aquelas ações que a gente falava das insulinas especiais aula passada. Sabrina, posso entrar com uma ação pedindo uma insulina especial para mim? Uma ação individual? Sim. Isso tem litispendência com uma ação da Defensoria de uma associação que pede a insulina especial para todos os cidadãos do Estado de São Paulo? Não. Pelo artigo 104, se a gente for analisar a causa de pedir e pedido, não tem litispendência mesmo, né? Gente, as questões de medida de urgência que mudaram no código, teve uma mudança, né, que vocês devem estar estudando, uma grande mudança do processo individual em relação às medidas de urgência, né? Isso vai ser aplicado no processo coletivo. Então, toda essa dinâmica da tutela provisória, que se divide em tutela de urgência e tutela de evidência, isso tudo que vocês devem estar estudando. Vocês estão tendo processo civil com quem? Alguns professores. O Pedro de São Miguel? Não. Foi examinador? Não, foi. Ah, tá. A Jordana. Legal. Então, eu não sei se vocês estudaram já medidas de urgência, as tutelas provisórias, né? Mas houve uma grande alteração do Código de Processo Civil para o Código de 2015. Tudo isso que vocês aplicam, estudam lá, vocês podem aplicar para o processo coletivo, né? Então, a tutela antecipada, da forma como tudo isso pode ser aplicado ao processo coletivo. A tutela cautelar, da mesma forma como a gente compreende o processo individual, isso vai ser aplicado ao processo coletivo. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de processos coletivos e controle de constitucionalidade. Gente, a gente vai ver um pouquinho que a ação coletiva, ela tem efeitos coletivos, né? Essa é a razão pela qual chama ação coletiva, né? Aliás, gente, uma ação coletiva, ela não é coletiva simplesmente porque alguém dá o nome de ação civil pública, né? A gente sabe que o nome iuris da ação não tem nada a ver. Você sabe que uma ação é coletiva quando você analisa o pedido dela. E o pedido tem efeitos coletivos, tem efeitos de direitos individuais homogêneos, tem efeitos de coletivos de estrito senso ou efeitos difusos, né? Então é isso, para saber se uma ação ela é coletiva ou não, você tem que olhar o pedido. Por isso que muitos erros, aliás, há uma discussão disso na prática. Por exemplo, isso acontece bastante, né? Às vezes um cidadão entra com uma ação com pedido coletivo. Na verdade, está burlando a ACP, né? Porque, em tese, um cidadão, uma pessoa física, não pode entrar com ação popular, mas não pode entrar com uma ação civil pública. Isso é uma discussão bastante que tem no processo, né? Aquela questão, pode um cidadão entrar com uma ação civil pública pedindo para colocação de filtro numa empresa, né, de filtros de uma empresa poluidora, para evitar, já que ele mora nas redondezas? Então, se ele entrar com uma ação com pedido de obrigação de fazer para uma empresa, por exemplo, colocar um filtro, isso tem efeito difuso. Isso é uma ação de meio ambiente com efeitos difusos, né? Se a gente for ver na lei da ação civil pública, a pessoa física não está legitimada a entrar com esse pedido. Mas existe uma discussão na doutrina, né? Alguns chamam isso de ações
pseudo-individuais. Pseudo-individuais porque parece individual, mas não é. Né? Parece individual, mas materialmente ela é coletiva. É por isso que eles chamam de ações pseudo-individuais. Discute isso na doutrina. Pode ou não pode? Né? Majoritariamente a doutrina vem dizer que pode, porque não se pode aí, se a restrição poderia levar aí à restrição do próprio acesso à justiça. Né? Só que aí, gente, não é que tem todo o trâmite da CP, todo mundo trata como uma ação individual. Né? E sabe como é que é ação individual? Faz coisa julgada interpartes. Quer dizer, se um vizinho, se a gente for levar isso ao pé da letra, um vizinho pode tentar, se perder, amanhã o outro vizinho pode tentar com a mesma ação, se perder, o outro pode, porque, né? Já a ação coletiva a gente vai ver que só o colegitimado pode fazer e faz coisa julgada para o colegitimado, né? Então, o problema é que essas ações pseudo-individuais, elas causam, né, a técnica coletiva, ela está justamente isso para evitar, para a gente dar um entendimento mais coletivo e evitar justamente, né, essas fragmentações. Né? Professora, não pode, por exemplo, se no caso do perder da legislação, pode-se individualmente fazer, a contradição não seria a mesma coisa? Então, mas aí pode, se for pedido individual. A ação coletiva, ela não prejudica o plano individual, mas não o plano coletivo. A gente vai ver na coisa julgada. Eu posso, se for direitos individuais homogêneos, isso é muito claro. Mesmo que não sejam individuais homogêneos. Uma empresa causa danos justamente porque está poluindo ali a área e quem mora perto, por exemplo, está sofrendo com esse gás tóxico que eles estão emitindo, né? A defensoria entra com uma ação para colocar um filtro e pedindo dano moral coletivo e perde a ação, né? Eu, Sabrina, que moro lá, posso entrar com uma ação individual para pedir, para pagar o meu tratamento de saúde e o meu dano moral individual? Posso. Sou prejudicada pela ação que a defensoria perdeu? Não. Mas veja que o meu pedido é individual. O que a gente está discutindo agora nas ações pseudo-coletivas eu posso entrar de novo com a ação pedindo para colocar o filtro? Entendeu? O meu pedido nesse caso, o meu pedido é coletivo. Né? Então, nesse caso, esse que é o problema das ações pseudo-coletivas. Elas não têm uma definição. Né? Se eu for entrar, sim, qualquer cidadão que mora aí perto pode entrar com a mesma ação e não vai fazer coisa julgada porque o outro não participou da ação. Né? Então veja, a ação coletiva ela não vem prejudicar a esfera individual. Mas, por exemplo, se a defensoria entra com essa ação para colocar o filtro e perde, o MP não pode mais entrar. No plano coletivo, no plano individual, eu me prejudiquei individualmente, eu posso entrar. Né? Veja como é a dinâmica, às vezes confunde, né? A dinâmica do processo coletivo. Bom, mas voltando, a discussão toda aqui é se a gente pode discutir o controle de constitucionalidade em sede de processo coletivo. Então, como eu disse para vocês, o processo coletivo ele tem efeitos coletivos. A gente fala que é feito erga omnes ou ultra partes. Ultrapassa, transcende a esfera do indivíduo. A gente vai classificar isso depois quando for falar de direitos coletivos, difusos, individuais homogêneos. Mas os efeitos das ações coletivas ou é ultra partes ou é erga omnes. Ou seja, nunca uma ação coletiva ela vai abranger uma pessoa só. Mesmo que for direitos individuais homogêneos. Ela está falando também de uma coletividade. É um direito individual tratado coletivamente. As ações de controle de constitucionalidade, né, lembra? A DPF, a DIN, a DC, elas também têm efeito erga omnes. Né? Elas são ações difusas, na verdade. Né? O objeto delas é um pedido difuso. Declarar a inconstitucionalidade de determinada norma. Então, elas também têm efeitos alargados. Né? Os efeitos dela são erga omnes, que versam sobre direitos difusos, que é a inconstitucionalidade ou a declaração de constitucionalidade de uma lei que vai ter efeitos para todos os cidadãos. Né? A discussão que se travou ali no STF eu posso, em sede de uma ação civil pública,
pedir, questionar aí a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de controle concentrado de constitucionalidade, está lá no artigo 103 da Constituição, a gente tem legitimados determinados. Então a defensoria, por exemplo, não pode, eu como defensora não posso entrar com uma DC ou uma DIN, né? São atores determinados. Então essa é a discussão. Se são atores determinados, se começou a discutir no STF que não poderia, por meio de uma ação civil pública, eu defensora, questionar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma norma no bojo de uma CP, porque senão eu estaria usurpando o poder do controle de constitucionalidade, né? Se entendeu no STF que sim, que é possível a discussão se fazer o controle de constitucionalidade no bojo de uma CP, desde que seja como causa prejudicial, desde que seja como causa de pedir e não como pedido. Então sim, é possível o controle de constitucionalidade ser discutido em uma ação civil pública, desde que seja feito de forma prejudicial, ou seja, desde que seja feito como causa de pedir e não como pedido. Então eu não posso entrar com uma CP pedindo a declaração de nulidade de inconstitucionalidade de determinada norma. Isso eu não posso fazer. O meu pedido sempre tem que ser o bem da vida. Mas é lógico que eu posso fundamentar na inconstitucionalidade de uma lei, né? Por exemplo, tinha um município, não sei se é São Bernardo, alguns desses que diziam o seguinte: uma lei, eles faziam uma lei da entrega do leite, um benefício social para a entrega do leite. Aí eles falaram o seguinte: tais pessoas podem ser beneficiadas pelo programa Leve Leite para Casa. As pessoas que ganham menos de um salário mínimo, tantos salários mínimos, que tenham isso, que tenham 3 filhos. Artigo: não podem participar do programa aqueles que ocupam área pública. É uma norma completamente inconstitucional, né? Ou seja, para forçar as pessoas a saírem de ocupações de área pública, eles falaram: você mora lá naquele bairro tal? Não, naquele bairro tal, aquilo é invasão, né? Então não vai ter entrega do leite, né? Uma norma claramente inconstitucional. Eu posso discutir isso, uma declaração de uma norma municipal em sede de ACP? Sim. Mas como é que eu tenho que fazer isso? Então a defensoria entra, ação civil pública, e diz como causa de pedir: a norma inconstitucional, viola o princípio da equidade, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é causa de pedir. Pedido: que as pessoas moradoras das áreas públicas também sejam contempladas com o programa Leve Leite para Casa. Então veja, o pedido não pode ser que declare inconstitucional a norma, isso eu não posso fazer, porque daí eu estou usurpando o controle de constitucionalidade. Mas como causa de pedir, o juiz pode fazer um controle difuso de constitucionalidade. Então o juiz, ele não vai tirar a lei, né? Ele vai dizer, nos seus fundamentos de sentença, né? De fato, a norma é inconstitucional, estou fazendo meu controle difuso, só que a decisão dele, a parte decisória, vai ser o bem da vida. Determino que as pessoas, determino que o município deixe aí de excluir as pessoas que moram em áreas públicas do programa Leve Leite. Né? Então veja que o pedido é sempre o bem da vida e não a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Gente, vamos falar de coisa julgada. Essa é uma das partes mais importantes do processo coletivo. Bom, a gente tem os limites subjetivos e os limites objetivos da coisa julgada. Isso também no processo individual a gente tem. Né? Então tem os limites subjetivos ou objetivos da coisa julgada. Vamos falar dos limites subjetivos da coisa julgada. Então, há 3 possibilidades de classificação de limites subjetivos da coisa julgada. Primeiro, interpartes, entre as partes. Por exemplo,
exemplo, o processo individual, né? Então, eu estou lá entre Caio e Tício, né? Tem coisa julgada material, quem fica vinculado à decisão é o Tício e o Caio, né? Por isso que é interpartes. Entre as partes que formalmente figuraram no processo. Estou com alergia de alguma coisa. Pode ser também ultrapartes. Ultrapartes, o próprio nome diz, transcende a parte que atuou em contraditório no processo. Ultrapartes. Então, ela transcende a parte que atuou em contraditório no processo e então chamado de ultrapartes. Esse ultrapartes, a gente vai ver que vai ser usada para os direitos coletivos estrito sensu. Então, regra geral vai abranger o grupo, classe ou categoria mais fechada. Lembra que a gente falou que, regra geral, os direitos coletivos estrito sensu eles são mais fechados mesmo, né? É um número mais certo, mais determinável, né? A gente falou bastante isso na aula passada. E a terceira classificação é erga omnes. Erga omnes a gente usa para os direitos difusos ou direitos individuais homogêneos. Erga omnes também é que transcende a parte que atuou em contraditório para abranger um número bastante extenso aí de titulares. Então, essas são as classificações dos limites subjetivos da coisa julgada. Repetindo, interpartes, ultrapartes ou erga omnes. Né? Agora vamos falar dos limites objetivos da coisa julgada. Né? Então, os limites subjetivos é quem fica vinculado à coisa julgada. Essa é a pergunta. Né? O próprio nome diz, limites subjetivos. Quem fica vinculado à coisa julgada? Os limites objetivos é o que fica vinculado à coisa julgada. Primeira classificação, pró et contra, ou seja, a favor ou contra. A coisa julgada material pode se formar a favor ou contra. É o caso dos direitos individuais. Né? Se eu entro com uma ação de Tício e Caio, julgou improcedente, é contra, e forma-se então coisa julgada material. Julgou procedente, é a favor, forma-se coisa julgada material. Não, no processo individual não há flexibilização. É pró et contra, a gente fala, né? O segundo é secundum eventum litis. Secundum eventum, com M, litis. Forma-se coisa julgada material de acordo com o resultado da demanda. Secundum eventum litis. Só forma coisa julgada material de acordo com o resultado da demanda. Apenas no caso de procedência do pedido. E o terceiro é secundum eventum probationis. Secundum eventum probationis. O probationis é T no meio. Probationis. Secundum eventum probationis. Só forma coisa julgada material se houver esgotamento das provas.
só forma coisa julgada material com o esgotamento da realização de provas. Então vamos relembrar os limites objetivos da coisa julgada. Pro et conta, secundo eventum litis e secundo eventum probationis. Vamos entender o que cada direito é para a gente entender. Então vamos lá, direitos difusos. Como é que a gente classifica a coisa julgada nos direitos difusos? Os direitos difusos, como a gente falou, os efeitos subjetivos da coisa julgada são erga omnes. Atinge a todos os titulares, né? Então, se a gente está discutindo de moralidade administrativa, todos os cidadãos, por óbvio, que são titulares do direito, vão ser atingidos, né, pelo espectro, pelo provimento jurisdicional. Então, por isso que é erga omnes. Por óbvio, se é indivisível, a gente falou da indivisibilidade. Se é indivisível, todo mundo, obviamente, aproveita e sente aí os efeitos subjetivos da coisa julgada. Quanto aos efeitos objetivos, ela é secundum eventum probationis. Então, os direitos difusos, em relação aos efeitos subjetivos, erga omnes, e em relação aos efeitos objetivos, é secundum eventum probationis. O que quer dizer isso? Só forma coisa julgada material se houver esgotamento das provas. Mas o que quer dizer isso? A defensoria entra com uma ação, né, dizendo o seguinte: existe um terreno que tem um assentamento informal, várias pessoas residem naquele terreno, e é necessário aí fazer a regularização fundiária. Então a defensoria entra com uma ação para regularizar determinado assento informal contra o município. E o pedido é julgado improcedente, dizendo que o terreno está contaminado, né? Fala, não é possível fazer, o pedido é improcedente porque a área que essas pessoas estão, ela foi antes um grande lixão e tem gás tóxico ali. Então há grande chance de explosão. Então as pessoas têm que sair, o pedido é julgado improcedente, as pessoas têm que sair e não pode regularizar a área, né? Só que não foi realizada uma perícia importantíssima na área. É uma perícia em que é possível dizer se é possível, por exemplo, a extração desse gás tóxico. Né? Isso aconteceu no caso real mesmo, né? Era de fato um lixão, a prefeitura, agora não lembro de que município que era, dizia que não ia regularizar, porque ali tinha tido um lixão e aí tinha aí um gás tóxico, e eles diziam que tinha perigo de explosão a qualquer momento. O pessoal estava lá há 20 anos, qualquer momento podia explodir, né? Então, tem que sair, porque o perigo está lá há 20 anos. Né? De repente, eles lembram que eles queriam o terreno, lembram que pode explodir, né? Mas veja que, por exemplo, não foi feita uma prova importante para dizer se é possível extrair o gás tóxico, e então, com essa extração, se é possível posteriormente regularizar. Então, veja que a defensoria, mesmo a defensoria que propôs a primeira ação, pode repropor aquela ação dizendo, olha, não havia coisa julgada material, porque a coisa julgada nos direitos difusos é secundum eventum probationis. Só forma coisa julgada material, ou seja, a questão só fica indiscutível se eu tenho esgotamento de provas, e essa prova importantíssima não foi realizada. Entenderam? Veja que eu não preciso entrar com uma ação dizendo para desconstituir o julgado. Porque se a gente não tivesse a secundum eventum probationis, o que eu ia ter que fazer? Uma ação rescisória, uma ação anulatória. Teria que primeiro desconstituir o julgado para depois rediscutir aquela questão. Nesse caso dos direitos difusos, não é necessário. Mesmo que eu tenha proposto, a defensoria que tenha proposto a primeira ação, qualquer um colegitimado, inclusive a defensoria pode entrar, não foram feitas, não houve esgotamento de provas, então eu quero rediscutir a questão. Isso pode ser feito em razão da prova ser secundum eventum probationis. É lógico, gente, que o juiz, na hora de dar a sentença, ele não pode, às vezes ele vai dizer, né, julga improcedente porque o autor não provou os fatos constitutivos do seu direito. Às vezes ele diz claramente que ele está julgando pelo ônus da prova. Mas às vezes ele não sabe, por exemplo, que existem determinadas perícias. Isso no campo ambiental e no campo urbanístico é muito difícil, porque às vezes de repente surge uma perícia que dá para
para você rever aquela questão, né? Isso era aquela questão lá do DNA, né? Lembra? É possível rever uma coisa julgada depois que descobriu o seu DNA? É lógico que é, né? Uma pessoa, se pode ver se agora ele é pai ou não, por uma nova tecnologia, você não vai deixar a coisa julgada material, né? Tentar apagar isso, né? Então, as tecnologias vão surgindo e muitas vezes o juiz, no momento de sentenciar, ele não sabe se ele está julgando com prova, às vezes ele nem sabe que é possível, né? Então, lógico que o juiz não precisa dizer materialmente que ele está, estou julgando aqui, mas é possível que tenha uma outra prova. Não é necessário, né? Para entrar com outra ação, basta a defensoria dizer, olha, tem outra prova e essa prova é possível rediscutir a questão, tá bom? Bom, e os direitos coletivos estrito sensu? Os direitos coletivos estrito sensu, a coisa julgada é ultra partes, como a gente já falou. Então, atinge além das partes formais do processo, mas está restrita ao grupo, classe ou categoria. Então, a coisa julgada é ultra partes. Ultrapassa as partes formais do processo, mas ela é um pouco mais restrita que os direitos difusos, né? Vai atingir o grupo, classe ou categoria. Aquela coletividade que a gente falou, mais determinável. Isso nos efeitos subjetivos da coisa julgada. Nos efeitos objetivos da coisa julgada é secundum eventum probationis também. Então, tudo que a gente falou para os direitos difusos vai se aplicar aqui para os direitos coletivos estrito sensu. Se não houver esgotamento de provas, não tem informação de coisa julgada material e qualquer um dos colegitimados pode repropor a demanda. Direitos individuais homogêneos. A coisa julgada, em relação aos efeitos subjetivos da coisa julgada, é erga omnes. Atinge a todos os titulares daquele direito. Então, é erga omnes os direitos individuais homogêneos em relação aos efeitos subjetivos da coisa julgada. Só que aqui, em relação aos efeitos objetivos da coisa julgada, é secundum eventum litis. Só forma coisa julgada material se houver procedência do pedido. Mas vamos entender isso aí melhor. Na verdade, gente, é secundum eventum litis apenas para o plano individual. Não para o plano coletivo. Vou explicar. Se a defensoria entra com aquela ação de indenização de danos morais e materiais das famílias vítimas do acidente do ônibus e perde a ação, os outros colegitimados não podem repropor essa ação. Forma-se coisa julgada pró et contra para o plano coletivo. Isso não seria muito fácil, né? A defensoria perde a ação, então entra o MP, o MP perde a ação e entra a associação. Aí, de fato, o réu ele vai estar numa situação muito pior, né? É como se fosse uma loteria mesmo, né? Então, o que é secundum eventum litis é só para o plano individual. Como nesse caso, se a defensoria perde uma ação de indenização de danos materiais e morais, individualmente as famílias podem repropor essa ação. Deixa eu só ligar aqui na tomada que eu tô com medo de ter. Então, gente, é importante isso, porque senão o próprio Mauro Capelletti fala, olha, se for com secundum eventum litis, é inconstitucional, porque isso, na verdade, você vulnera a posição do réu. De fato, né, se a gente for entender secundum eventum litis para todos os colegitimados, realmente o processo coletivo vai ser uma loteria. Né? Não vai ser justo para o réu. E o objetivo é que haja um equilíbrio. Né? Tudo que é feito no processo coletivo é para que, obviamente, tenha um interesse público, né?
afirma-se a violação de um direito coletivo, mas você não por isso você precisa desequilibrar aí a isonomia que em tese há. Então, por isso que a gente fala que esse secundum eventum litis, que está escrito no artigo 103, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, tem que ser melhor interpretado, né? Porque senão realmente a gente vai ter um sistema inconstitucional. Agora, gente, o que a gente tem aí, como eu falei para vocês, a gente tem temperamentos na coisa julgada, né? O secundum eventum probationis ou secundum eventum litis não deixa de ser temperamentos da coisa julgada, né? Você tem, por exemplo, uma impossibilidade no Brasil de prejudicar a parte individual. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos não acontece. Lá, um cidadão pode entrar com uma ação coletiva e se ele perde para a classe inteira, né? Só que lá é um pouco mais rígido, tem um controle de se ele é representante adequado, é um bom representante adequado ou não, lá tem um controle político das ações coletivas. Aqui não, como eu falei para vocês, né? Pode ser um defensor muito sério que entra com a ação, pode ser um muito maluquinho, né? Que de repente resolve aí fazer uma ação muito maluca, né? Sem o menor cuidado com a ação, né? E aí, imagina se perdesse para todo mundo sem um controle adequado, né? Agora, por que existem esses temperamentos da coisa julgada, né? Primeiro, porque o cidadão, na verdade, quem é o titular desses direitos coletivos é o cidadão, é a coletividade, né? Ele não pode interferir diretamente no processo coletivo. A gente falou que só entra como litisconsórcio nos direitos individuais homogêneos e, no caso, os direitos difusos, se for objeto de uma ação popular. Então, como ele não pode interferir, o sistema fala, bom, então flexibiliza a coisa julgada para ele não ser prejudicado, né? Senão você teria uma violação ao devido processo legal do cidadão, né? E, geralmente, né, quem é o autor, o responsável pelas lesões de direitos meta-individuais, são, regra geral, pessoas de grande potencial econômico e político. Que, regra geral, quem está no polo passivo da CP ou é o poder público ou são grandes empresas, né? Então, até para reequilibrar esse jogo da balança aí, a flexibilização da coisa julgada foi uma forma que o sistema encontrou para equilibrar aí a relação entre as partes, né? Agora, vamos ver, existe um artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública que incomoda. Artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Até tem um pouco a ver com o que vocês perguntaram. Olha o que diz o artigo 16. Esse dispositivo, ele foi inserido por meio de uma medida provisória. Então, logo vê que tem interesse do poder público aí em prejudicar o processo coletivo. Diz o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão julgador. Lá diz o seguinte: os efeitos subjetivos da coisa julgada ficam restritos à competência. Gente, o que competência tem a ver com coisa julgada? Nada, né? Quando você fala assim, onde que eu vou propor ação? E a gente falou, dano local, dano material, dano nacional, é só para saber onde que eu vou entrar com a ação, é só isso, né? Se o dano for nacional e eu entrei no Distrito Federal, por óbvio que não quer dizer que os efeitos subjetivos da coisa julgada vão ficar restritos ao Distrito Federal. Lógico que não. É simplesmente me dizer aonde que eu vou entrar com essa ação, é só isso. Só que se você for interpretar esse artigo 16, é isso que eu disse para vocês. Se a gente for interpretar o artigo 16, se eu entro no Distrito Federal porque é um dano nacional, os meus limites subjetivos da coisa julgada ficarão só sobre o Distrito Federal. Na verdade, ele confunde o que é competência e coisa julgada propositadamente. Para quê? Para dificultar a expansão dos efeitos subjetivos da coisa julgada, dificultar cada vez mais o processo coletivo. Então veja que bizarro, se eu tenho um dano ambiental atingindo um rio que corta 10 cidades e eu aplicar o artigo 16, eu digo o seguinte, se vocês conseguirem, eu sou defensor, entro com uma ação pedindo para limpar o rio, para despoluir o rio, e eu entro, por exemplo, em São Paulo, é só nos limites de São Paulo, ainda que a poluição tenha sido aí em vários o rio corte várias cidades. Você não tem nem como fazer isso, né? Então veja que o artigo 16 confunde competência e coisa julgada simplesmente para restringir os efeitos subjetivos da coisa julgada no processo coletivo.
Mas nesse sentido, a gente falou já do artigo 2º-A da Lei 9494, lembra que a gente falou das associações, que precisa de relação nominal, também para dificultar as ações civis públicas, que as associações vão entrar quando entra contra a União, municípios, Distrito Federal. Olha que o artigo 2º-A da Lei 9494, que também foi feito por uma medida provisória, diz: a sentença civil prolatada em caráter coletivo, proposta por entidade associativa, na defesa dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Né? Então, imagina, uma associação de defensores entra com uma ação em São Paulo, mas fala, quem mora só em São Paulo que vai gozar dessas coisas. Mas você viu o defensor que mora lá, São José dos Campos, está na mesma situação fática jurídica. Então, veja, gente, o que esses dispositivos dessas leis feitas por medida provisória visam é justamente fragmentar o que não se pode fragmentar. Não pode fazer isso. Um processo coletivo, a gente falou da indivisibilidade dele, a gente falou tanto aqui na primeira aula da indivisibilidade. Um direito a violação ao bem ambiental é indivisível. Não tem como eu dizer, não, você vai limpar até São Paulo, depois que passou de São Paulo não precisa mais. Não tem como. Né? Não tem como, porque isso é impraticável. A natureza do bem difuso e coletivo estrito sensu é indivisível. Né? Então, na verdade, esses artigos, eles vêm fragmentar o que não é possível fragmentar na prática. É como se o processo tivesse autorizado a fragmentar o direito material em si. Isso não pode. O processo sempre tem que facilitar o direito material. O processo tem que servir ao direito material e não prejudicar o direito material. Né? E, professora, o que faz? Porque se ele restringe a coisa julgada e é proposto no Distrito Federal, fica restrito ao Distrito Federal e os demais estados vão ter que propor também? Em tese, se você aplicar esse dispositivo, você vai ter que fragmentar. Então, se, por exemplo, um acidente ambiental atingiu um rio com corta 10 municípios, você teria que entrar com 10 ações em cada comarca. Isso é absurdo e, assim, há grandes chances de um conflito prático mesmo, né? Um juiz mandar fazer, outro desfazer. Né? Então, você vê que toda a lógica que a gente falou aqui de economia processual, de acesso à justiça, de molecularização de conflitos, a gente falou tanto isso em primeira aula, se você aplicar esses dispositivos, você tende a contrariamente a tudo que o processo coletivo ele embasa. Né? O STF, antes o STJ aplicava esse dispositivo, agora o STF e o STJ estão começando a mudar e a não aplicar. Então, a entender que o que é de fato indivisível, é indivisível, não pode ser fragmentado. Né? Então, aos poucos, eles estão aí afastando esse artigo 16, porque de fato eles mesmos já disseram que é uma bizarrice processual, né? Mas o STJ chegou há muito tempo para aplicar esse dispositivo. Né? Teve uma ação aqui no Capital que era, acho que eu já comentei para vocês, era uma ação para abrir as creches no período de férias. Né? Então, o que acontecia em São Paulo, tinha um tempo atrás, quando eu entrei na defensoria, acho que eu entrei em 2007, acho que essa ação é de 2008 a 2009. O que acontecia nas férias? Em julho e dezembro e janeiro, as creches falavam tchau mães, fechou é férias, só que as mães continuavam a trabalhar, né? Então a creche, a gente sabe, vocês devem estudar aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a creche ela é um direito à educação à criança, mas ela é também uma forma de resguardo da infância para que as famílias possam trabalhar, né? As famílias de todas as rendas possam sair para trabalhar. Então, não é só simplesmente resguardo ao direito à educação, tanto que, por exemplo, a creche não é obrigatória. Os pais que não quiserem colocar as crianças até 3 anos na creche não precisa, é uma faculdade. A partir de 4, o ensino infantil é obrigatório. 4 e 5 começa tem que necessariamente estar matriculado, né, sob pena, inclusive, de responsabilização dos pais e dos gestores. Mas a 3 não é facultativo, você pode ou não colocar a criança, né? É um direito da criança, mas o pai escolhe se vai colocar ou não. Mas é um direito subjetivo da criança, né? Isso o STF já disse várias vezes. Então, o fato é o seguinte, que chegava em julho, dezembro e janeiro, tchau mães, te virem, né? Lógico, as mães, principalmente mais pobres, não tinham o que fazer, não tinham como pagar outra pessoa para ficar. Então, a defensoria entra com uma ação para que as creches
ainda que em regime de plantão, ficassem abertas para os mães que precisassem deixassem as crianças lá. E a primeira ação proposta foi no Foro de São Miguel. Foi os colegas de São Miguel que propuseram. O juiz deferiu, falou, não, tá certo, só que é o seguinte, eu vou aplicar o artigo 16, só as creches de São Miguel ficam abertas. Você vê, não tem lógica esse artigo 16, né? Você está fragmentando um direito que não pode. Por óbvio que a ação era contra o município, então ela tinha que abranger só o município de São Paulo. De fato, não dá para, numa ação, você colocar o município de São José dos Campos e outros municípios. A ação, de fato, era contra o município de São Paulo. Mas é lógico, não tem como, não tem razoabilidade de você fragmentar o que no contexto sociológico, ele não pode ser fragmentado. Quando a gente fala de direito difuso, coletivo estrito sensu, direitos individuais homogêneos, a gente não está falando de uma questão processual, a gente está falando de contextos sociológicos. O direito difuso, você não pode escolher se você quer fragmentar ou não, porque isso faz parte da vida, isso faz parte do âmbito social. Então veja que é bizarro você abrir sua creche de São Miguel e nos outros foros você não abrir, porque você vai aplicar esse dispositivo, não tem razão de ser. Mas é isso aí, vencer o processo coletivo, como eu disse para vocês, ele tem uma potencialidade muito grande, mas desde que a gente começou com a lei da ação popular, ele vem sendo boicotado pelas grandes empresas, pelo poder público o tempo inteiro. E a gente precisa rever para melhorar a lei da ação civil pública, esse microsistema processual, mas a gente não consegue ver o norte de se melhorar. Já se tentou várias vezes, mas até falo que a gente é melhor nem mexer, porque do jeito que está só para piorar. Porque do jeito que está nosso legislativo, acho que se mexer agora, porque querendo ou não, a gente consegue seguir com o processo coletivo, Eu falo que se mexer, vai começar a tirar a legitimação da defensoria, de associação, vai piorar, então nem mexe, Mas não é fácil, assim, é literalmente um boicote ao processo coletivo. Gente, vamos falar tá terminando, Vamos falar de duas coisas importantes de coisa julgada e depois vem a parte de liquidação que o Júlio já entra em relação a vocês, Extensão in utilibus da coisa julgada. Extensão útil da coisa julgada. Está lá no artigo 103, parágrafo 2º e 3º do CDC. Artigo 103, parágrafo 2º e 3º do CDC. Gente, a técnica da extensão útil da coisa julgada é uma técnica do processo coletivo de extensão dos efeitos úteis do processo coletivo ao plano individual. É isso. É uma extensão útil do julgado coletivo para o plano material. Lembra da ação civil ex delito? É mais ou menos isso. O que é ação ex delito? Você tem uma condenação criminal e você consegue extrair um resultado útil para você liquidar e executar no cível. Lembra? É aquela ação civil ex delito. Aqui é a mesma coisa, é uma extensão útil da coisa julgada. Se você tem um julgado positivo no processo coletivo, você consegue estender ele para o plano individual sem necessidade de um processo de conhecimento sobre aquilo. Olha, a defensoria entra com uma ação para condenar uma empresa por um dano ambiental. A empresa também foi, vamos pensar ali, um posto de gasolina que contaminou um terreno, né? Posto de gasolina é ótimo para contaminar lençol freático, né? E entra a ação da defensoria é para despoluir aquele terreno.
Então veja que o pedido é difuso, é uma ação de obrigação de fazer contra essa grande empresa, contra essa empresa que antes funcionava como posto de gasolina naquele local, para descontaminação daquele terreno. O pedido é difuso. Veja que a Defensoria não fez pedido individual para ninguém. Ação de obrigação de se fazer para despoluir. O juiz julga procedente o pedido, dizendo, de fato, o posto de gasolina foi o responsável por aquela poluição. Julgo procedente, obrigando-a a fazer todas as diligências necessárias para a despoluição. E vamos pensar que eu morava ali nas adjacências do terreno e tive prejuízos porque utilizei da água do lençol freático e tive uma contaminação. Por esse efeito útil da coisa julgada, que está no artigo 103, parágrafo 2º e 3º, eu consigo extrair esse efeito útil e já liquidar e executar meus danos morais e materiais. Então veja que eu não preciso entrar com uma ação de condenatória contra a empresa. Eu não preciso provar se a empresa contaminou ou não o terreno. Eu extraio essa responsabilidade de um processo coletivo que pedia direitos difusos direto para liquidação e execução do meu dano individual. Deu para entender? Veja que a Defensoria não fez pedido que também indenizar os... Não, a Defensoria pode não ter feito pedido nenhum. O pedido era só de despoluição. Mas o juiz reconhece a responsabilidade daquela empresa, então eu consigo extrair o efeito útil e não é necessário eu entrar com o processo de conhecimento. Eu consigo já liquidar e executar. Eu extraio essa responsabilidade. Ou seja, eu ganho aí, sendo desnecessário produzir provas de novo, qual é a responsabilidade de quem, se foi culpa de terceiro ou não, se foi força maior. Tudo isso já foi decidido no processo coletivo. Eu simplesmente extraio a responsabilidade da empresa, liquido e executo. Essa é a extração útil da coisa julgada. Por isso, gente, que eu sempre falei para vocês, o processo coletivo ele nunca vem para prejudicar o direito individual, sempre para beneficiar. Então, ele só não, além de não prejudicar, ele também beneficia, segundo o artigo 103, parágrafo 2º e 3º. Isso é ótimo, porque às vezes a gente esquece disso, Às vezes a gente acha que a Defensoria tem que pedir o direito difuso e direito individual homogêneo também. Condenação das famílias em danos morais e materiais. Mas pelo efeito útil, isso ele é dispensado. Agora vejam, o artigo 104 traz um alerta importante. Artigo 104 do CDC traz um alerta importante. A gente fez a leitura do comecinho dele, Ele começa assim: as ações coletivas não ensejam litispendência para as ações individuais, quando a gente falou da litispendência. Mas o efeito útil erga omnes e ultra partes não beneficia os autores das ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência dos autos do ajuizamento da ação coletiva. Então aqui está dizendo o seguinte: lembra da ação de insulina? Eu tenho a minha ação de insulina individual e tem a ação de insulina da Defensoria pedindo insulina para todo mundo. O artigo 104 diz o seguinte: não tem litispendência. Você pode propor a sua ação individual e a ação coletiva pode continuar. Mas, a partir do momento que eu, Sabrina, o litigante individual, tem conhecimento da propositura daquela ação coletiva, eu tenho 30 dias para pedir a suspensão do meu processo individual. Porque senão eu não me beneficio do efeito útil da ação coletiva. Então é uma escolha minha, Eu posso dizer, não, tudo bem, eu estou ciente da ação coletiva, mas eu quero saber o resultado da minha ação. Se eu, ciente dessa ação, mantiver o interesse da minha ação individual, eu não posso, depois se eu perder a minha ação e o processo coletivo ganhar, eu não posso extrair o efeito útil dela. Eu perdi. Eu já atuei em contraditório, perdi, não tem mais como. Agora, se eu pedir em 30 dias a suspensão, o que eu fico? Suspendo o meu processo, aguardo o prosseguimento do processo coletivo. Se deu positivo, eu extraio o efeito útil. Se o processo coletivo for negativo, for improcedente, eu continuo minha ação individual.
ficar sabendo dessa ação? Então, mas o próprio dispositivo diz duas coisas, dois requisitos. O litigante individual tem que ter ciência inequívoca do ajuizamento do processo coletivo. Isso quer dizer o seguinte: o réu na ação individual é o réu na ação coletiva. Então a doutrina diz, o réu ele tem que avisar no processo ao litigante individual: olha, eu acabei de ser demandado em uma ação coletiva com o mesmo objeto. Aquele momento ele tem ciência inequívoca. Aí, a partir dali, o juiz dá ciência para ele e fala: ó, você tem 30 dias, se vai resolver, se vai suspender ou não. Então, essa ciência inequívoca. Se ele não tiver ciência inequívoca, depois defende-se, a gente pode defender que ele pode, sim, mesmo que ele tenha perdido a ação, extrair o efeito útil da coisa julgada, já que ele não teve essa ciência inequívoca. Tá? Então, lembra que ele tem o prazo de 30 dias para suspender o seu processo individual. Tá? Então veja que esse indivíduo, o litigante individual, não vai falar nada daquela ação coletiva. Ele tem que falar no seu processo individual, tá? Para cumprir os requisitos do artigo 104. Gente, eu acho que é isso, deu para falar um pouco da ação coletiva. Depois vai começar a execução, né? A gente vai falar, o Júlio vai falar para vocês, tanto da execução coletiva como a execução de direitos individuais homogêneos, que é muito importante. Essa parte é até que curtinha, é difícil um pouco a execução de direitos individuais homogêneos. Depois eu vou falar de inquérito civil, que é importante também, e de termo de ajustamento de conduta. Fechou a parte de processo coletivo. E aí eu acho que com isso vocês entenderam a dinâmica, depois ler um bom manual, ler a jurisprudência do STF, do STJ e partir para a prova. Tá bom? Obrigada pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês. Se vocês quiserem anotar o meu e-mail, para qualquer dúvida. Nossa, não, né? Então depois a gente fala. Tá bom? Obrigado por tudo.